Meus queridos irmãos, celebra-se hoje em Portugal a festa das 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Festa essa que não existe no calendário litúrgico brasileiro, mas nós nos unimos aos nossos irmãos portugueses e celebramos a missa votiva das 5 chagas. As 5 chagas de Cristo estão presentes no brasão de Portugal. Nós, aqui no Brasil, depois que perdemos o escudo da família imperial na nossa bandeira e ganhamos aquele infame Ordem e Progresso positivista, ganhamos um símbolo oculto das 5 chagas de Cristo na nossa bandeira, porque está lá o Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul é exatamente uma cruz formada por 5 estrelas, que são as 5 chagas de Cristo. Então eu sempre gosto de olhar para a bandeira do Brasil, notar a presença ali do Cruzeiro do Sul e notar que, embora os republicanos positivistas anticlericais tenham colocado aquele símbolo lá na nossa bandeira, Deus sorrateiramente incluiu ali também as 5 chagas de Cristo. E nós então nos unimos, colocando a nossa devoção ali nesta terra que desde o início é terra da Santa Cruz. O que quer dizer essa devoção das 5 chagas de Cristo? Em primeiríssimo lugar, vamos nos recordar aquele texto do profeta Isaías, que é citado na primeira carta de São Pedro, não é? Em suas chagas nós somos curados. Existe uma convicção que é espiritual, teológica e fundamental na nossa fé. As chagas de Cristo, ou seja, estes sinais de sua paixão, são para nós fonte de vida, de graça e de salvação. Como é que isso se dá? Bom, em primeiríssimo lugar, vamos entender uma coisa. Nós fomos salvos e ganhamos a vida através da morte de Cristo. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender, esse contraste. Essa verdade que Deus nos revelou e que é uma das verdades, digamos assim, mais intrigantes e difíceis de transmitir. Deus nos revelou, pelo seu Filho, que existe um valor redentor no sofrimento. Existe um valor redentor no sofrimento, mas quando este sofrimento físico é expressão de um amor espiritual. Então, não é somente a questão de sofrer, não é? Ou seja, de pagar um pedágio de sofrimento aqui nessa vida. Não é somente isso, não. Por quê? Porque se fosse isso, nós seríamos, sei lá, hindus ou espíritas, né? Que acham que basta sofrer para redimir alguma coisa. Sei lá, os espíritas, eles acham que nas reencarnações que eles acham que existem, né? Existem, então você vai passando por sofrimentos e esse sofrimento automaticamente já vai fazendo você progredir espiritualmente, porque você já está pagando os seus pecados de vidas passadas. Ora, neste tipo de sofrimento, um sofrimento inconsciente, um sofrimento involuntário, um sofrimento do qual nós somos simplesmente vítimas passivas, este tipo de sofrimento não redime,
esse tipo de sofrimento não salva, esse tipo de sofrimento é inútil espiritualmente. Se sofrer por sofrer santificasse alguém, não é? Sei lá, no hospital do câncer só haveria santos. Mas não é assim. Não basta somente sofrer. É um sofrimento abraçado voluntariamente, como Cristo abraçou voluntariamente, por amor. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo Ele tinha poder para evitar a paixão. Aliás, Ele seria, por sua união com Deus, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo seria invulnerável, quer dizer, incapaz de sofrer, de receber feridas, etc., etc., se não fosse uma disposição divina e voluntária de chegar e dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Foi Ele quem permitiu que o seu corpo fosse dilacerado daquela maneira. Não foi Ele quem dilacerou o corpo dele, mas foi Ele quem permitiu. Como quando você sabe muito bem que um gesto de amor vai te fazer sofrer. Você não está desejando o sofrimento, está desejando o amor, mas sabe que não tem outro jeito. Vai ter que sofrer. Vamos ter que sofrer. E o sofrimento vai ser essa forma de amar. Então, essa é a primeira verdade que a gente precisa meditar profundamente. E ela é uma verdade difícil de compreender. Tão difícil de compreender que quando Jesus a revelou pela primeira vez, São Pedro disse: ó Senhor, que isso não aconteça, não vai lá sofrer não. Para com isso, larga disso, deixa disso. Né? E aí Jesus disse para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. A palavra mais dura, a palavra mais terrível de Jesus em todos os evangelhos é exatamente uma palavra dirigida a Pedro, que não queria que Jesus sofresse. Então, para entender que é uma verdade que Deus nos revela, que é muito difícil da gente entender, como é que o sofrimento e o amor estão ligados um com o outro. Agora, as chagas de Cristo, dentro dessa realidade, dessa verdade teológica, as chagas de Cristo, elas são um sinal claro, evidente desta verdade. É uma forma de estampar na carne, expressar na carne esta verdade. Por quê? Porque Jesus ressuscitado tem um corpo glorioso, um corpo que não sofre mais, um corpo que já não precisa mais dormir, comer, beber, um corpo que pode aparecer num lugar, depois aparecer no outro. O corpo de Cristo é glorioso e, no entanto, ressuscitado, com o seu corpo glorioso, Ele quis preservar as chagas da cruz no seu corpo, agora transformadas em chagas gloriosas, para que ninguém se enganasse e ninguém se esquecesse de que o ressuscitado é o crucificado, e que aquele glorioso que aparece na manhã de Páscoa é aquele que cadáver desceu da cruz e foi entregue aos braços da Virgem Santíssima. É o mesmo corpo, é o mesmo Cristo, e que, portanto, não há caminho para a glória da ressurreição que não passe pela
miséria da cruz que nos redime. Isso já estava previsto nas profecias, está em Isaías capítulo 53, que diz claramente: em suas chagas nós fomos curados. Nessa profecia de Isaías, ela é citada explicitamente na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 24. Está em Isaías 53, 5. Vejam, estas chagas de Cristo, nos sofrimentos de Cristo, as chagas dele são cura. Isso é um conceito contraditório, é um conceito paradoxal, é um conceito que nos deixa perplexos. A chaga dele cura, ou seja, a ferida, a doença dele, entre aspas, não é? Ou seja, aquilo que seria fonte de morte, uma ferida mortal, a chaga de um coração transpassado. Quem é que sobrevive a um coração transpassado? É fonte de vida. E para mostrar esta verdade ao longo dos séculos, Deus inclusive escolhe alguns santos, algumas pessoas, para marcá-los com suas chagas, como o Padre Pio e tantos outros santos que tiveram os estigmas, para mostrar, para recordar, para nos trazer de novo essa certeza de que o sofrimento de Cristo e as suas chagas são fonte de vida para nós. Todas as vezes que nós comungamos, nós estamos sendo tocados por suas chagas gloriosas. Todas as vezes que nós rezamos e fazemos um ato de fé, nós estamos sendo tocados por suas chagas gloriosas. É Ele o instrumento de nossa salvação. Deus quer que o homem Jesus, ou seja, Deus encarnado, não estou dizendo que Jesus não seja Deus, Ele é Deus, mas é que Deus não quer nos salvar sem a humanidade de Cristo. O homem Jesus, a humanidade de Deus encarnado, é para nós o instrumento da salvação, o caminho da salvação, o único caminho da salvação. Em suas chagas nós somos curados. Por isso, muita devoção a estas chagas preciosíssimas, adoráveis e benditas. Aproximamo-nos dele, nesse altar, crendo nisto, crendo no amor infinito que se manifesta fisicamente nestas chagas gloriosas e benditas.